Bom dia, bom dia, bom dia, oitavo ano. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam tendo aí uma excelente semana. Desculpa a minha imagem, ela tá meio deturpada aí, a iluminação que tá muito ruim, tá bom? Então assim, vamos começar? Vamos começar, né? Começar logo para acabar logo. Nós vimos na aula anterior, né, uma coisa bem bacana, as paisagens vegetais da América Anglo-Saxônica, e hoje eu coloquei essa imagem de fundo aí, USA Population Chart, né, o fator gráfico aí. Então assim, como a imagem já representa, aí nós vamos estudar hoje, né, a população dos Estados Unidos, né? População dos Estados Unidos, né? Estados Unidos aí é um país com 50 estados, né? 50 estados que cobre uma vasta faixa da América do Norte, né? Com o Alasca, o Noroeste, o Havaí, no Oceano Pacífico, nós já vimos algumas coisinhas, né? Mas assim, as principais cidades da costa atlântica, né? É Nova York, que é considerado aí o centro financeiro e cultural, é a capital de Washington, né? Nós temos aí Chicago também, uma metrópole do centro-oeste, que é conhecida por sua importância arquitetura, enquanto também temos Los Angeles na costa oeste, né, que é famosa pelas produções hollywoodianas, né? Então, assim, quando a gente fala da demografia vocês não esqueceram não, né, que é o estudo da população. Espero que não, pelo menos isso. Então, quando a gente fala da democracia norte-americana, antes de entrar na apostila de vocês, vamos discutir alguns aspectos aqui, né? Eu vou passar para vocês alguns dados, alguns aspectos, né, que eu particularmente acho extremamente interessante. E eu espero que vocês gostem também, né, desses dados, desses aspectos que eu vou falar da população americana, que não traz, né, detalhadamente aqui na apostila de vocês. Então, assim, a população americana, né, ela foi estimada pelo gabinete do censo lá em 2009 como 328 milhões 926.114 habitantes, ou seja, 329 milhões de habitantes. Esta população, gente, mais do que triplicou no século XX, né? De um número de cerca de 70 milhões, de 76 milhões que tínhamos aí no ano de 1900, né? A uma taxa média de crescimento anual de 1,3%, no século XIX, esse crescimento ele foi muito maior, principalmente em 1800, né, que a população era apenas 4,9 milhões. Né? Então, se multiplicou aí por um fator de 16, né, em apenas 100 anos. Hoje já é outra realidade, como traz a apostila de vocês aqui. Né? Hoje está lá, ó. Embora seja um país desenvolvido, com taxa de natalidade em declínio, ou seja, o número de nascimentos tem caído, o número de idosos tem crescido, a população estadunidense continua crescendo de forma relativamente rápida. Olha, o que eu estou colocando para vocês é o que está aqui na apostila. Por quê? Porque a taxa de fecundidade nos Estados Unidos, né, vamos colocar aí no ano de 2016, ela era estimada em 1,82 filhos por mulher, não chegava a 2, né? Então, assim, abaixo da taxa média ideal da reposição, que é de 2,1. Então, assim, como outras nações desenvolvidas, o país tem uma população, como eu mencionei, que está envelhecendo rapidamente. E tem uma força de trabalho jovem, uma força de trabalho jovem em declínio. Né? Contudo, a gente acredita que a médio prazo este problema vai ser sanado por conta das migrações, que são grandes e muito consistentes, tá bom? Então, assim, havia aproximadamente, né, no ano de 2014, 125 milhões de mulheres adultas americanas, tá? O número de homens adultos era de 119 milhões.
Então, o número de homens, né, como todo o restante do mundo, é um número menor do que o número de mulheres, né, pouca coisa. Então, assim, adultos com 85 ou mais de idade, né, a gente pôde detectar que há o dobro de mulheres que homens. Né? São 4 milhões de mulheres com mais de 85 anos para 2 milhões de homens com mais de 85 anos. Então, pessoas com 21 anos ou menos são aproximadamente um quarto da população. Não chega a um quarto, tá? Mas é um quarto da população. Chega aí a 27,1%. E entre 65 e 71 anos são 14, quase 15%, né? Então a idade nacional média do norte-americano é de 37,8 anos, isso segundo dados de 2015, tá bom? Esses são os dados que eu queria trazer para vocês, ilustrar para vocês, mas assim, continuando. A população, né, a população é muito diversa, né? A população americana é muito diversa, assim como a nossa, devido às sucessivas vagas de povoação, né? Como se pode verificar aí na história americana, que é classificada pelo governo federal em raças e grupos étnicos, né? Para efeito de estatística, tá legal? Então, assim, no último censo oficial realizado lá em 2010, a população americana ela foi enumerada em 308 milhões. 308, 700 e pouco, tá? Então, destas, 223 milhões, que é 72%, se autodeclararam brancos, né? Sendo o maior grupo racial do país. Então, assim, o Departamento de Censo, ele define pessoas brancas como aquelas que têm origem em qualquer parte da Europa, Oriente Médio, Norte da África. Então, entre a população branca americana, as maiores etnias elas são alemãs, né? Irlandeses, ingleses, italianos, poloneses, franceses, escoceses, aí depois vem descendo lá para o México e outras regiões, tá legal? Cerca de 88, só outro fato curioso, cerca de 88% da população branca dos Estados Unidos tem uma ancestralidade europeia completa. Né? Até por conta das 13 colônias lá da história norte-americana, tá legal? Então, assim, em termos de religião, eu vou falar um pouquinho de religião agora, em termos de religião, em 2014, aproximadamente 73% dos americanos, eles se identificavam como cristãos, né? 48% da população é protestante e 23% é católica. 2,5% são cristãs sem dominação, né? Quase 2% são mormons, tem 2,1% que são judeus, né? Chega a quase 0,10% de muçulmanos, né? É a mesma porcentagem para ateus e agnósticos, e pessoas não religiosas compreendem aí aproximadamente 19% da população, tá legal? Em 2018, com a população total girando em torno de 330 milhões de pessoas, cerca de 14% desses, né, ou perto de 47 milhões de pessoas, nasceram fora do país, fazendo dos Estados Unidos aí, em número totais, a nação com a maior concentração de imigrantes do mundo. Então, se a gente considera que nós temos um grande número de imigrantes, imagina os Estados Unidos. Vamos lá, então, página 225 da apostila de vocês, né? Tá lá, assim. Os Estados Unidos têm uma extensão territorial somadas todas as suas possessões de aproximadamente 9,8 milhões de quilômetros quadrados, superada apenas pela Rússia e pelo Canadá. Graças a esse enorme território, suas fronteiras terrestres se estendem por mais de 12 mil quilômetros e as marítimas nos oceanos Pacífico e Atlântico por quase 20 mil. Seu território divide-se em 50 estados e o Distrito de Colômbia, onde fica a capital Washington. O território é descontínuo, já que dele fazem parte o Alasca e o Havaí.
como mostra o mapa a seguir. Eu não preciso falar que no Alasca são pouquíssimas pessoas. Então, assim, o tamanho dos Estados Unidos é quase o mesmo da população brasileira, né? Só que nós temos, enquanto nós temos 220 milhões de pessoas, eles têm 330 milhões de pessoas. E obviamente que essas pessoas vão estar bem mais distribuídas lá, bem melhor distribuídas lá do que aqui, tá legal? Então, vamos ver o papel importante da imigração, que nós já falamos há pouco aí. Então, 225 ainda, tá legal, gente? Falar um pouco da migração, e aí a gente, quando chegar na atividade 1, a gente para, tá legal? Então, assim, a migração. A formação do imenso território dos Estados Unidos, que antes da colonização era ocupado por milhões de indígenas, foi possível graças a constantes estímulos à imigração. O país contava com apenas 7 milhões de habitantes em 1800, mas nos 100 anos seguintes recebeu mais de 20 milhões de imigrantes, a maior parte proveniente da Europa. Essa imigração foi um dos fatores decisivos para o desenvolvimento do país, pois os europeus eram mão de obra barata e abundante, além de terem formação técnica e experiência no trabalho industrial. Com a crise econômica de 1929, o governo limitou a imigração, mas após a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, a entrada de estrangeiros aumentou novamente. Desse momento em diante, o maior fluxo imigratório passou a ser de latinos americanos, seguidos por quem? Asiáticos, o que deve perdurar aí nas próximas décadas. Então os asiáticos também tiveram aí a sua contribuição, né, no quesito imigração para os Estados Unidos. Continuando lá na 226. Entre os latinos-americanos destacam-se até 2010 os portos riquenhos, cujo destino principal sempre foi o Nordeste industrial estadunidense, e os mexicanos que iam para as áreas rurais do Sul e do Sudeste, compondo uma mão de obra temporária e barata, comumente chamada de braceiros. Esses braceiros, gente, é quem faz os serviços braçais, né? Qualquer tipo de atividade. Também vale mencionar a entrada de cubanos, concentrados no estado da Flórida. Entre os asiáticos, os grupos mais numerosos foram chineses, indianos, filipinos e, por último, coreanos. Apesar de muitos analistas reconhecerem o importante papel da imigração para o desenvolvimento dos Estados Unidos, o governo tem intensificado nos últimos anos o controle de imigrantes indocumentados, implementando legislações restritivas à entrada de estrangeiros e afetando, sobretudo, os migrantes latino-americanos. Atualmente, os Estados Unidos são o terceiro país mais populoso do mundo, superados apenas pela China e pela Índia. Sua população absoluta ultrapassou a 330 milhões de pessoas em 2017. E aí observe como se deu esse crescimento populacional e a proporção do crescimento até 2060. Então, o que chama a atenção dentro dos Estados Unidos, eu gostaria que vocês refletissem em cima disso. O que chama a atenção é que, pelo fato de ser um país desenvolvido, a população ela tem crescido. E geralmente nos países desenvolvidos, a tendência é menos filho, é menos pessoas. E os Estados Unidos fogem essa regra. Por que foge essa regra, professor? Até por conta da quantidade de imigrantes, né, que entram clandestinamente. E se eu não me engano, na legislação deles, quando um imigrante casa com uma americana ou um americano casa com um imigrante, quando nasce o filho, aí não podem mais deportar, não pode mais extraditar. Tá legal? Gente, por gentileza, façam a atividade 1 da página 227. Já estou colocando aqui que no dia 20, né, 20 do 9, se eu não me engano, nós damos continuidade à distribuição da população e à urbanização.
Não esqueçam de colocar no vídeo de vocês o nome e o número para computar como presença. Se tiverem alguma dúvida, estejam à vontade aí para poder chamar no WhatsApp. Tá legal? Forte abraço, Deus abençoe, estamos juntos.